compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ainda na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, ou cresce com o aumento de Deus. Querido Pai Celestial, com alegria, confiança e expectativa, colocamos nas Tuas mãos esse tempo de comunhão em torno de Tua Palavra. Santifica esse tempo, governa sobre nós, fala ao nosso coração e cumpre aquilo que está no Teu coração entre nós nesse tempo de comunhão. Guarda-nos em um ambiente genuinamente espiritual. Nos cobre com Teu nome vitorioso e nos abra a Tua palavra. Esperamos na Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos, com a ajuda do Senhor, dar um segundo passo nessa noite. Ontem nós citamos 8 marcas na epístola primeira de Paulo aos Coríntios, para nos ajudar com relação a aspectos da imaturidade cristã. Agora, é claro que fizemos o imediato contraponto, porque nosso tema não é imaturidade cristã, mas sim maturidade cristã. Mas, quando lemos com cuidado as epístolas do Novo Testamento, parece ser tão claro essa maneira do Espírito Santo ensinar. Ele diz o não e então ele aponta o caminho. Nunca só o não, mas também, raramente, ele aponta o caminho sem dizer antes qual não é o caminho. Então, por exemplo, há muitos exemplos dessa didática do Espírito Santo. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 17, Paulo vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações, etc. E então ele vai apontar, vai chegar no aspecto positivo. E vai dizer no verso 20, mas não foi assim que aprendestes Cristo. Agora ele entrou no caminho, ou no aspecto positivo. Se é que o tendes ouvido, segundo a verdade em Jesus, etc. Então essa é uma didática do Espírito Santo. Então quando nós abordamos as 8 marcas ou evidências na primeira epístola aos Coríntios de imaturidade, creio que com a ajuda do Senhor e por sua misericórdia nós podemos de alguma maneira sondar os nossos corações e apresentar ao Senhor, assim como estamos, para sermos examinados naquelas 8 evidências. E que tenha havido, irmãos, e prossiga uma oração em nossos corações. Uma oração por maturidade. E a oração por maturidade está tão bem expressa na Epístola de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 8 do capítulo 3, Filipenses 3:8 em diante, quando ele fala sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero um refúgio para ganhar a Cristo. O homem que escreve assim já estava caminhando com o Senhor algo em torno de 25 anos,
22 a 25 anos. Então, o seu anelo continua o mesmo do início: ganhar a Cristo, para o conhecer, versículo 10 de Filipenses 3. Então entramos no texto que foi relido aqui nessa noite. Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, sejam elas sucessos, e foram muitos que pela graça habilitadora do Senhor, Paulo experimentou. Entrando em cidades pagãs, enfrentando a inimizade severa de judeus e plantando a semente do Evangelho de uma maneira tão pura, poderosa, rica e frutífera. Esse homem, após uma jornada já longa, 20 e poucos anos, intensos com o Senhor,